Oiê, eu sou a Esté e hoje eu tô aqui pra falar sobre o estado da arte. E não, eu não vou falar sobre pintura. Seria legal, porém eu não tenho habilidade técnica nenhuma pra falar sobre pintura com você. E sim, eu pensei que era sobre pintura quando eu entrei na faculdade e me falaram sobre o estado da arte. Não vou mentir. Mas assim, não é sobre pintura e é isso que importa. E a gente vai passar a entender o que é o estado da arte na área da tecnologia, principalmente na área da IA e machine learning. Bora lá comigo? Então, o que é o estado da arte se não é a pintura? Bom, basicamente, o estado da arte é quando a gente tem o nível mais alto conseguido em um tempo determinado de um tipo de tecnologia. Isso pode ser uma rede neural, uma tecnologia como um celular ou algo assim. Então, a gente tem, por exemplo, um aparelho de medicina e a gente pode ter aquele estado da arte naquele aparelho. Então, isso é o estado da arte. A gente tem o nível mais alto do conhecimento adquirido até aquele momento. Sim, se a gente for pensar, não deixa de ser uma exposição de arte. Porque, teoricamente, todos os arquivos e coisas que precisam ser publicadas são catalogadas. Então, a gente cataloga imagens, catalogamos textos, é tudo por escrito. Então, existem sites que a gente consegue ver qual é o estado da arte atualmente. Então, se a gente for pensar, é como se fosse uma exposição de artes, mas num nível extremamente gigantesco e na tecnologia, o que é bem divertido. Bom, agora a gente vai passar para como a gente se atualiza nesse diacho de state of the art, ou estado da arte. Basicamente, existem alguns sites que nos permitem pesquisar sobre o estado da arte, alguns artigos, e como estão avançando as pesquisas nas áreas. Como eu disse, eu pesquiso em IA e Machine Learning, então eu entendo bastante sobre essa área. E eu pesquiso em 3 sites específicos que eu vou passar para vocês aqui hoje. Bom, o primeiro deles se chama Papers with Code. Basicamente, trabalhos com o código. E aí você consegue ver todo o paper da pessoa, né, da publicação dela, e o código lá no GitHub. Então você consegue analisar e entender o que está acontecendo ali. Dentro desse site também a gente tem aqui Browse State of the Art, que é basicamente para você procurar dentro do estado da arte o que está acontecendo, quais são os benchmarks, quais são todos os papers que estão participando daquilo, o que está acontecendo, né, dentro da área de visão computacional, por exemplo, que está aparecendo aqui, na área de linguagem, processamento de linguagem natural. Então, assim, a gente tem vários tipos de estado da arte em seções diferentes de machine learning, por exemplo. Então, aqui em Computer Vision, a gente tem aqui milhares de tasks, né? Então, aqui tem aqui a parte de Tumor Segmentation, 3D Segmentation, mas aqui eu vou colocar uma que eu acho que é uma das mais famosas, que é, por exemplo, essa de Image Segmentation aqui. Então, a gente pode entrar aqui e aí ele vai mostrar pra gente, né? Ele vai mostrar, vai falar ali o que é uma classificação de imagem, vai falar que é uma task muito importante, que é uma tarefa muito importante pra gente compreender todo um contexto. Então, o objetivo é que a gente consiga classificar as imagens, né, e colocar elas numa label específica, rotular elas de uma forma correta. E aí você tem toda aquela análise, né? Então, a análise de benchmark que eles falam é essa análise que a gente tem aqui. Então, eles analisam como que foram passando os anos. Então, a gente consegue avaliar aqui, além da gente entender como que está acontecendo dentro do estado da arte, a gente consegue avaliar o que já foi do estado da arte e o que está atualmente. Então, por exemplo, a AlexNet, que é uma das principais redes que a gente conhece de classificação de imagens, estava lá no estado da arte, no seu topo, em 2013. Mas agora, já em 2022, a gente tem esse Coca, não sei. Mas aí, ano passado, a gente tinha EficienteNet e assim sucessivamente. A gente consegue acompanhar como está andando a tecnologia e como que a gente pode se atualizar com redes neurais e como que a gente pode fazer projetos melhores. Bom, esse é o primeiro site, eu acredito que ele é um dos melhores que eu gosto de usar, é um dos meus favoritos, é o meu favorito. Tem esse
Archive, que é da Cornell University. E ele tem basicamente sobre várias áreas de pesquisa. Então, aqui a gente está vendo sobre física, matemática e tudo mais, ciência da computação, biologia quantitativa, finança quantitativa, e aí você pode escolher e procurar sobre cada um desses links. E aí você vai procurando e achando artigos interessantes. Uma coisa que é interessante falar, inclusive, agora que a gente abriu esse archive aqui, e tá vendo várias outras áreas, é que, por exemplo, eu falei que eu estou focada em machine learning. Então, eu tenho o meu foco. Né? Eu gosto muito de visão computacional, então eu tenho o foco de visão computacional. E lá no Rose State of the Art, a gente já tinha visão computacional, processamento de linguagem natural, na parte da medicina, qual que eram as metodologias, enfim. A gente tem muitas coisas dentro dessa área de machine learning. Então, é interessante que você seja uma pessoa focada a entender uma área só, ou pelo menos tente entender uma dessas áreas. Porque se você for tentar entender várias delas, é um pouco complicado, até porque saem muitos papers durante o ano, é muito complicado de entender quais são os processamentos, às vezes, né, você quer replicar em algum outro projeto, você quer fazer alguma coisa com aquela rede neural, e você não consegue, porque sempre você está buscando ficar atualizado no state of the art e não dá certo. Então a gente usa ele como base para entender o que está no momento, mas a gente não pode ficar bitolado nele, obviamente. E também um outro site que eu tenho como auxílio, e eu pesquiso bastante coisa aqui, é o Deep AI, que ele tem bastante coisa sobre researchers, as definitions, que seriam as nossas definições de basicamente tudo sobre machine learning e deep learning. Tem as notícias sobre o que está acontecendo e também tem datasets, né, que a gente pode utilizar aqui. Lá dentro do Papers with Code, a gente também tem datasets, então a gente também consegue utilizar. Tem alguns datasets que são bem comuns, que a gente consegue utilizar e vem em papers, né? Então, inclusive, ele mostra aqui, por exemplo, o CIFAR 10 foi utilizado em 9.181 papers, né, em 60 benchmarks. O Imaginet foi utilizado em 8.731 papers e em 85 benchmarks ele estava presente. Então, a gente consegue fazer essas comparações e é muito interessante a gente ter esses dados. Então, são sites que a gente consegue acompanhar como que a gente está andando na evolução. E o estado da arte é basicamente isso. É você entender como a gente está nessa nossa evolução. Qual é a evolução maior que a gente tem até hoje? Até o ano, até o dia de hoje. Então, eu espero que você tenha entendido que, assim como eu, não é uma exposição como de Van Gogh e Picasso, mas eu achava isso quando eu entrei na faculdade, todo mundo falava assim, olha só, o estado da arte está em tal coisa. E eu falava, gente, o que é isso? Felizmente eu aprendi um tempo depois. E aí eu não ficava tão perdida. Mas assim, é interessante que a gente tenha essa atualização, mas não fique tão bitolado nela. Mas é isso. Eu queria explicar para você hoje o que era o estado da arte e como se atualizar nele. E conseguir passar minha mensagem para você. Bom, eu fico por aqui, mas logo menos tem vídeo novo. E eu espero que você esteja por aqui para me assistir. Até mais. Tchau, tchau.